Mandei uma mensagem no grupo da família. O bebê pode nascer a qualquer minuto. Espero que vocês consigam vir. Minha irmã respondeu: desculpa, a gente esqueceu. Estamos a caminho do horário de pedicure da minha filha. Meus pais acrescentaram: por favor, não faça disso algo sobre você ou sobre o seu novo filho. Podemos vê-lo a qualquer momento. Além disso, sua sobrinha sempre foi mais importante para nós. Você sabe disso, e ninguém pode tomar o lugar dela. Minha tia apenas assentiu. Algumas crianças simplesmente não merecem a mesma atenção que os favoritos. Eu apenas escrevi: entendido. O que eles viram no noticiário naquela noite fez com que a visita se tornasse a última coisa em que pensavam. Meu nome é Grace e tenho 32 anos. Sempre fui a ovelha negra da família, aquela que escolheu um caminho diferente, que nunca se encaixou no molde que meus pais tinham para os filhos perfeitos. Enquanto minha irmã mais velha, Meline, era filha de ouro, casou jovem, ficou perto de casa e deu à família o primeiro neto, eu me mudei para o outro lado do país para seguir minha carreira no jornalismo investigativo. Ela estava divorciada havia 3 anos e criava Lily como mãe solteira, o que meus pais usavam como justificativa para dizer que ela precisava de mais apoio e atenção do que eu. A filha de Meline, minha sobrinha Lily, tem sido o centro do universo da família desde que nasceu, 8 anos atrás. Não me entenda mal, eu amo essa menina de todo o coração, mas o modo como meus pais, Walter e Carol, idolatram cada passo que ela dá enquanto tratam o resto de nós como meros coadjuvantes sempre doeu. Minha tia Patrícia, irmã da minha mãe, sempre foi a maior torcedora de Meline, reforçando a narrativa de que Lily é mais especial do que qualquer outra criança poderia ser. Quando conheci meu marido, Cameron, 3 anos atrás, minha família demonstrou, no máximo, um interesse educado. Quando nos casamos, eles compareceram, mas deixaram claro que foi por obrigação. Quando engravidei do nosso primeiro filho, o entusiasmo deles foi morno, bem diferente do espetáculo que fizeram quando Meline anunciou sua gravidez anos antes. Mas nada poderia ter me preparado para o que aconteceu no dia em que meu filho nasceu. Era uma terça-feira de março quando as contrações começaram a apertar nas primeiras horas antes do amanhecer. Cameron e eu estávamos no hospital desde as 4 da manhã e, perto do meio-dia, os médicos disseram que poderia acontecer a qualquer momento. Era nosso primeiro filho e, apesar de tudo, eu queria muito que minha família estivesse presente. Queria que conhecessem o novo neto, que fizessem parte desse momento incrível. Então, abri o grupo da família Davis e digitei o que achei que era uma mensagem simples e esperançosa: o bebê pode nascer a qualquer minuto. Espero que vocês consigam vir. Enviei e fiquei esperando, olhando para aqueles 3 pontinhos que mostram quando alguém está digitando. Meu coração batia acelerado, parte pela dor do trabalho de parto, parte pela ansiedade. A primeira a responder foi Meline: desculpa, a gente esqueceu. Estamos indo para o horário de pedicure da minha filha. Fiquei olhando para o celular, certa de que tinha lido errado. Um horário para pedicure? Minha irmã estava priorizando o esmalte da filha de 8 anos em vez de conhecer o novo sobrinho. Então meus pais entraram na conversa e a mensagem deles me gelou o sangue: por favor, não faça disso algo sobre você ou o seu novo filho. Podemos vê-lo a qualquer momento. Além disso, sua sobrinha sempre foi mais importante para nós. Você sabe disso, e ninguém pode tomar o lugar dela. A crueldade casual dessas palavras me atingiu como um soco. Eles nem se davam mais ao trabalho de fingir. Minha tia Patrícia deu o golpe final: algumas crianças simplesmente não merecem a mesma atenção que os favoritos. Fiquei ali, na cama do hospital, com as contrações ficando cada vez mais fortes, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Cameron segurava minha mão e perguntava o que havia de errado. Como explicar ao seu marido que a própria família acha que o seu filho prestes a nascer não é digno da atenção deles? Mas, em vez de responder com toda a mágoa e raiva que eu sentia, respirei fundo e digitei apenas 2 palavras: entendido. Depois desliguei o celular e me concentrei em trazer meu lindo filho ao mundo. James Walter Thompson nasceu às 12h47, com 3,24 kg. Perfeito. 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos nos pés e os olhos mais lindos que eu já tinha visto. Cameron chorou quando o segurou pela primeira vez. Eu também chorei, mas agora eram lágrimas de alegria misturadas com a tristeza de saber que minha família estava perdendo aquele momento incrível.
O que eu não sabia é que, enquanto eu estava em trabalho de parto trazendo meu filho ao mundo, algo acontecia do outro lado da cidade que mudaria tudo. Meline e meus pais tinham feito questão de transformar o tal horário de pedicure de Lily em um grande evento, num salão de luxo chamado Pampered Princess. Era o tipo de lugar que atendia famílias ricas que queriam mimar suas crianças. Lily vinha pedindo para ir lá havia meses, desde que a amiga Madison fez as unhas lá e não parou mais de se gabar na escola. Meus pais, Walter e Carol, decidiram fazer desse dia um momento especial de avós e neta. Buscaram Meline e Lily no BMW novinho do meu pai, o que ele comprou para comemorar sua promoção a sócio sênior do escritório de advocacia. Minha tia Patrícia as encontrou no local, levando sua câmera profissional para registrar cada instante do dia especial de Lily. Fizeram todo um espetáculo. Patrícia chegou a postar fotos no Facebook delas entrando no salão, com legendas como: "Nada é bom demais para a nossa princesa perfeita." E momentos de união familiar com a menininha mais importante do nosso mundo. Meline compartilhou as fotos no Instagram com legendas parecidas, fazendo questão de reforçar que era exatamente ali que elas precisavam estar. O salão estava cheio naquela tarde. Era um lugar muito procurado, especialmente nos dias de semana, quando os pais queriam dar um mimo especial aos filhos. Lily estava radiante, falando sem parar sobre qual cor queria escolher algo chamado Princess Pink Paradise. Enquanto meus pais e minha irmã se derretiam por cada palavrinha dela, nenhum deles sabia que eu vinha investigando, há 6 meses, uma série de violações do Código Sanitário em diversos salões de luxo pela cidade. Era para ser apenas uma matéria de acompanhamento de uma reportagem que eu já havia feito sobre estabelecimentos de beleza sem licença, mas acabei descobrindo algo muito maior. 3 semanas antes, eu havia enviado ao Departamento de Saúde um relatório detalhado sobre vários salões que operavam com licenças vencidas, usavam equipamentos contaminados e, em alguns casos, produtos não aprovados para uso nos Estados Unidos. O Departamento de Saúde vinha construindo silenciosamente os casos contra esses estabelecimentos, esperando o momento certo para agir. O Pampered Princess estava no topo da minha lista. Passei semanas documentando as irregularidades, certificados de esterilização vencidos, técnicos sem licença e, o mais grave, vários casos de infecção não reportados que foram rastreados até os serviços prestados lá. Entrevistei 3 famílias cujas crianças desenvolveram infecções bacterianas graves após atendimento no local, incluindo um caso em que uma menina de 7 anos precisou ser hospitalizada. O Departamento de Saúde já planejava fechar o salão havia semanas, mas aguardava o resultado final dos testes feitos no laboratório estadual. Esses resultados chegaram naquela manhã, confirmando níveis perigosos de bactérias nas cadeiras de pedicure e estações de manicure. Às 13h15, enquanto eu estava nos estágios finais do trabalho de parto, um comboio de fiscais do Departamento de Saúde, acompanhado por policiais, chegou ao Pampered Princess para realizar o fechamento imediato. Minha família, junto com cerca de outras 20 pessoas, foi obrigada a evacuar na hora. O salão foi lacrado com fita amarela, e todos que haviam recebido atendimento receberam informações de contato de emergência do Departamento de Saúde, além de instruções para procurar atendimento médico caso apresentassem sintomas. Mas isso não foi o pior. Pouco depois, uma equipe de jornalismo local chegou, alertada por uma denúncia de um cidadão preocupado que acompanhava minhas reportagens investigativas e reconheceu o nome do salão. Meu editor, Marcos, havia dado a alguns repórteres acesso às minhas pesquisas para ajudá-los a entender o contexto mais amplo dos problemas de segurança em salões da região. O que Marcos não sabia era que minha própria família estaria no meio da confusão. A emissora local transmitiu a história como manchete principal naquela noite. A reportagem do Canal 7 abriu com imagens dramáticas do salão sendo fechado, clientes saindo com expressões confusas e preocupadas, e autoridades de saúde explicando as graves violações encontradas. E lá, em alta definição cristalina, estavam meus pais, Meline e Lily sendo escoltados para fora do salão pelos fiscais. A repórter Jéssica Shen fez uma cobertura completa. Explicou que tudo aquilo era o resultado de uma investigação que havia durado meses, conduzida por jornalistas locais sobre práticas inseguras em diversos estabelecimentos de beleza. Ela entrevistou o Dr. Michael Rodrigues, do Departamento de Saúde, que detalhou a gravidade das violações e os riscos potenciais à saúde dos clientes. Mas a parte mais constrangedora veio quando Jéssica entrevistou alguns clientes que haviam sido evacuados. Meu pai, advogado como sempre, não resistiu a falar diante das câmeras. Estava claramente irritado e nervoso com a interrupção do dia especial deles.
Isso é absolutamente ridículo, declarou, ajeitando a gravata e tentando parecer imponente. Somos uma família respeitável e estávamos aqui apenas para um simples serviço infantil. O horário de pedicure da minha neta era muito importante para nós, mais importante do que qualquer outra coisa que estivesse acontecendo na nossa família hoje. Escolhemos estar aqui, e não cumprir outras obrigações familiares, porque essa menina merece o melhor. Meline, atrás dele, assentia com entusiasmo, acrescentando: tínhamos outras coisas de família para fazer hoje, mas priorizamos o que realmente importa. Lily é a pessoa mais importante da nossa família e queríamos garantir que ela tivesse um dia perfeito. A tia Patrícia, para não ficar de fora, se enfiou na frente da câmera. Alguns membros da família não entendem o que é prioridade. Nós sabemos quem merece nossa atenção e quem não merece, e não pedimos desculpas por colocar os mais merecedores em primeiro lugar. A equipe de reportagem adorou. Estava ali, registrado, uma família tão obcecada em mimar uma criança que admitia abertamente ter deixado de lado outras obrigações familiares para estar ali. A repórter então perguntou quais compromissos eles haviam deixado de cumprir. E Meline, nervosa e tentando justificar suas prioridades, acabou soltando: minha irmã estava tendo um bebê hoje, mas, sinceramente, podemos ver esse bebê a qualquer momento. Esse horário não podia ser remarcado. A história viralizou em poucas horas. Não por causa do fechamento do salão, isso era notícia local, mas pelas declarações frias da minha família, admitindo que deixaram de acompanhar o nascimento do neto e sobrinho para ir a um horário de pedicure em um salão contaminado. Usuários das redes sociais ficaram chocados com a crueldade casual dos comentários. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes com legendas como: família falta ao nascimento de bebê para fazer pedicure em salão contaminado e avós escolhem horário de unhas em vez de conhecer o novo neto. Os comentários eram duros, mas justos. As pessoas estavam enojadas com as prioridades distorcidas da minha família e com a disposição deles de assumir, diante das câmeras, que escolheram uma pedicure em vez de estar presente no nascimento de um bebê. E ficou ainda pior quando surgiu uma nova filmagem. A emissora aparentemente havia entrevistado outros clientes durante a evacuação e, no fundo dessas cenas, minha família aparecia claramente. Patrícia reclamava em voz alta para um fiscal de saúde que aquela interrupção estava arruinando o dia especial de Lily. Meline estava ao telefone, provavelmente cancelando as reservas de jantar em um restaurante caríssimo onde pretendiam levar Lily depois outra parte da elaborada comemoração que eles consideraram mais importante do que conhecer James. Mas a filmagem mais constrangedora mostrava meu pai discutindo com um policial que tentava explicar os procedimentos de evacuação. Ele insistia que, como advogado, conhecia seus direitos e que não poderiam simplesmente fechar um negócio legítimo sem a documentação adequada. O policial, claramente perdendo a paciência, respondeu: senhor, este estabelecimento está funcionando com licenças sanitárias vencidas e equipamentos contaminados. As pessoas podem ficar gravemente doentes. A resposta do meu pai, registrada com perfeição pela câmera, foi: bem, nós não somos pessoas. Somos cidadãos respeitáveis. Minha neta merece algo melhor do que esse caos. O tom de superioridade, a forma casual com que ele descartou outras famílias como se fossem menos dignas de segurança do que a nossa, era impressionante, até mesmo para os padrões dele. E tudo estava ali, em alta definição, para o mundo inteiro ver. As redes sociais se divertiram com aquele trecho específico. Alguém fez um meme com a foto do meu pai e a legenda: quando você é respeitável demais para obedecer às leis de saúde pública. Outro post popular mostrava uma tela dividida, de um lado, meu pai declarando que não éramos o pessoas enquanto dizia que Lily merecia o melhor, do outro, a foto genérica de um bebê recém-nascido, não era James, com a legenda: enquanto isso, o verdadeiro neto estava nascendo. A hashtag #pedicureoverbaby começou a ganhar força no Twitter, com pessoas compartilhando histórias próprias sobre familiares com prioridades distorcidas. Algumas eram engraçadas: pais perdendo apresentações escolares para jogar golfe, parentes faltando a casamentos para assistir a jogos de futebol, mas muitas eram de partir o coração, vindas de pessoas que se sentiram ignoradas dentro da própria família. Uma mensagem me marcou especialmente: minha avó faltou à minha formatura da faculdade porque o capítulo final da novela dela ia ao ar. Ela gravou mesmo assim. Algumas pessoas simplesmente mostram onde você está na lista de prioridades e dói toda vez. Outra dizia:
Quando eu estava dando à luz meu primeiro filho, minha sogra ligou perguntando se podíamos agilizar, porque ela tinha planos para o jantar. Não queria perder o encontro do clube do livro. Penso nisso sempre que ela reclama de não ver os netos o suficiente. A história tocou num ponto sensível porque quase todo mundo já viveu alguma versão disso, aquela sensação de que o seu momento especial vale menos do que a preferência trivial de outra pessoa. Mas havia ainda outro motivo para a viralização, algo que ninguém tinha previsto. Alguém fez uma investigação online e descobriu que eu não era apenas mais uma filha qualquer, eu era uma jornalista investigativa premiada, cujo trabalho recente tinha exposto corrupção em contratos do governo local. Minha reputação profissional acabou dando mais credibilidade à história, porque as pessoas sabiam que eu não era uma caçadora de atenção inventando drama para a internet. A ironia não passou despercebida, minha própria família tinha sido flagrada em exatamente o tipo de situação que eu costumava investigar: pessoas em posição de privilégio tomando decisões egoístas sem pensar nas consequências para os outros. Marcos me ligou quando eu ainda estava no hospital, menos de 12 horas depois do nascimento de James. Grace disse, com uma mistura de empolgação e preocupação na voz: essa história está em todo lugar. A CNN acabou de ligar pedindo uma declaração. O Today Show quer saber se você topa dar uma entrevista sobre a investigação do salão. Sobre a minha família? Perguntei, ainda grogue de cansaço e medicação. Sim, ele respondeu suavemente. Alguém ligou os pontos entre o seu nome nos artigos sobre o salão e a família entrevistada durante o fechamento. As pessoas querem saber como é ver o seu próprio trabalho investigativo expor, sem querer, as escolhas da sua família. Fiquei em silêncio por um bom tempo, observando Cameron segurando nosso filho adormecido. Que tipo de declaração eu poderia dar? Isso depende inteiramente de você, Grace, disse Marcos. Mas não se trata mais apenas de drama pessoal. A sua investigação potencialmente salvou vidas, e a coincidência do momento está fazendo as pessoas discutirem sobre valores familiares, prioridades e o que realmente importa. Algo de bom pode sair dessa situação. Essa conversa plantou uma semente que cresceria nos dias seguintes. Enquanto minha família lidava com a humilhação pública, eu processava não apenas a rejeição deles, mas também as implicações mais amplas do que havia acontecido. Os pedidos de entrevista não paravam. Good Morning America, 60 Minutes, NPR. Todos queriam falar com a jornalista cuja família havia escolhido a vaidade em vez de celebrar uma nova vida e no pior lugar, na pior hora possível. A maioria queria abordar pelo viés de justiça irônica ou karma em ação, mas alguns pareciam realmente interessados em discutir a história mais profunda, sobre dinâmica familiar e valores distorcidos. Recusei todos. Pelo menos no começo. James tinha apenas alguns dias de vida. Eu ainda me recuperava de um parto difícil. E, apesar de tudo, aquelas ainda eram as pessoas da minha família sendo comentadas e ridicularizadas por estranhos na internet. Mas então comecei a receber um tipo diferente de mensagem. Cartas e e-mails de outras pessoas que também tinham sido membro menos favorito da família, gente que reconhecia nas minhas vivências as suas próprias histórias. Uma mulher chamada Rebecca contou que seus pais faltaram ao casamento dela porque o filho da irmã tinha um jogo de beisebol no mesmo dia. Outro, Michael, disse que o pai não foi à sua formatura na faculdade de medicina porque o irmão estava fazendo um churrasco. Ao ler sobre a minha situação, Michael escreveu: me fez perceber que não sou louco por ainda me magoar com isso. Durante anos, minha família disse que eu era sensível demais por ficar chateado com o fato de meu pai ter perdido minha formatura. Mas você não tem uma segunda chance para viver momentos assim. Quando alguém mostra que suas conquistas não importam para ela, você lembra disso para sempre. Essas mensagens me ajudaram a entender que minha história tinha repercutido não porque as pessoas gostavam de ver minha família sofrer, mas porque tantas outras já tinham passado pelo mesmo tipo de desvalorização e finalmente se sentiram validadas em sua dor. A atenção da mídia também trouxe oportunidades profissionais inesperadas. Vários jornais importantes entraram em contato com possíveis ofertas de trabalho, impressionados tanto pela minha investigação quanto pela forma digna com que eu estava lidando com uma situação familiar tão pública. Uma editora chegou a perguntar se eu teria interesse em escrever um livro sobre dinâmicas familiares e a psicologia do favoritismo. Mas a resposta mais significativa veio da doutora Angela Martinez, uma terapeuta familiar especializada em atender adultos que cresceram como os bodes expiatórios de suas famílias, aqueles que eram constantemente tratados como menos importantes ou menos dignos do que seus irmãos. Senhorita Thompson,
ela escreveu, a sua situação, embora dolorosa, criou uma oportunidade de diálogo nacional sobre uma dinâmica familiar muito comum, mas raramente discutida. Você consideraria conversar comigo sobre a possibilidade de usar sua visibilidade para ajudar outras pessoas que passaram por algo semelhante? Esse e-mail levou a uma conversa telefônica que mudou minha visão sobre tudo o que tinha acontecido. A doutora Martinez explicou que famílias como a minha eram mais comuns do que as pessoas imaginavam, famílias em que um filho ou neto é elevado ao status de dourado, enquanto outros são sistematicamente desvalorizados. O impacto disso, disse ela, é real e duradouro. Essas crianças crescem acreditando que precisam provar o seu valor o tempo todo, que o amor é condicional ao desempenho e que, no fundo, não merecem tanta atenção ou cuidado. A sua história está dando voz a milhares de pessoas que nunca tiveram suas experiências reconhecidas, ela me disse. Ela me convenceu a dar uma entrevista para um jornalista respeitado, especializado em questões familiares, que escrevia para uma revista nacional. O artigo que saiu não era sensacionalista nem fofoqueiro. Foi uma análise cuidadosa de como o favoritismo familiar afeta a todos os envolvidos, incluindo as crianças favorecidas, que crescem com expectativas irreais e uma noção distorcida da própria importância. A matéria trazia citações de especialistas em terapia familiar, estatísticas sobre relações entre irmãos e seus efeitos de longo prazo. E sim, minha história pessoal era usada como exemplo de como essa dinâmica pode se manifestar de forma extrema. Mas havia algo inesperado, uma citação de Meline. A revista havia procurado minha irmã para comentar e, em vez de recusar ou dar desculpas, ela respondeu com uma franqueza surpreendente. Eu me beneficiei por ser a filha favorita a vida inteira e nunca questionei se era justo ou o que isso fazia com minha irmã. Sempre achei que a Grace era naturalmente mais independente, mais capaz de se virar sozinha. Não percebi que estávamos ensinando a ela que precisava ser assim porque não podia contar com o apoio da família como eu podia. Ver como nosso comportamento parece para estranhos me fez entender como deve ter sido para Grace todos esses anos. Mas eu ainda não sabia de nada disso. Eu estava no hospital, segurando meu filho recém-nascido, tentando processar a dor de ter sido abandonada pela minha família em um dos dias mais importantes da minha vida. Cameron tinha sido incrível em tudo. Os pais dele moravam do outro lado do país, mas compraram passagens imediatamente quando ligamos para avisar que eu estava em trabalho de parto. Chegaram ao hospital às 20 horas, apenas 5 horas depois de James nascer, trazendo flores, balões e lágrimas de alegria. Seguraram o novo neto com o tipo de amor e empolgação que eu tinha sonhado em ver na minha própria família. Ele é absolutamente perfeito, disse Linda, a mãe de Cameron, enquanto embalava James nos braços. Lamentamos muito que sua família não possa estar aqui, mas saiba que este menininho está cercado de pessoas que o amam. Foi o pai de Cameron, Robert, o primeiro a ver a notícia. Ele estava rolando o feed do Facebook quando se deparou com um vídeo compartilhado, acompanhado da legenda: "Você não vai acreditar no que essa família disse sobre perder o nascimento de um bebê." Seu rosto ficou pálido enquanto assistia. "Grace", disse ele, em voz baixa, "acho que você precisa ver isso." Cameron pegou o celular primeiro. Eu observei sua expressão mudar de confusão para raiva e, por fim, para algo próximo da descrença. Finalmente, ele me entregou o aparelho. Assistir aquela matéria foi surreal. Lá estava minha família, impecavelmente arrumada e com ar de superioridade, explicando para uma repórter de TV por que um horário para fazer as unhas era mais importante do que conhecer o novo neto. Ouvir meu pai dizer, diante das câmeras, que aquela visita ao salão era mais importante do que qualquer outra coisa acontecendo na família naquele dia enquanto eu estava em trabalho de parto foi como receber um soco no estômago pela segunda vez. Mas, então, começaram a aparecer os comentários, milhares deles. Pessoas de todo o país expressando indignação com a atitude da minha família. Mensagens de apoio para mim, mesmo sem saberem quem eu era ainda. Gente contando suas próprias histórias de ser tratado como o membro menos importante da família. Isso é absolutamente nojento. Imaginar perder o nascimento do neto por causa de esmalte. Essas pessoas são sociopatas. A pobre mãe, dando à luz sabendo que sua família escolheu um pedicure em vez dela. A forma como eles falam sobre obrigações familiares, como conhecer um bebê, parece um fardo. Gente horrível. A história acabou sendo publicada por diversos grandes veículos de notícia nos dias seguintes. Não porque fosse particularmente relevante por si só, mas porque tinha tocado em um ponto sensível.
As pessoas ficaram fascinadas e horrorizadas com a crueldade casual de tudo aquilo. Enquanto isso, meu celular começou a apitar sem parar com mensagens frenéticas da minha família. Meline foi a primeira. Grace, por favor, me liga. Houve um mal-entendido. Estão tirando nossos comentários de contexto. Precisamos conversar sobre como lidar com isso. A mensagem do meu pai foi mais direta. Grace, essa história está prejudicando meu escritório de advocacia. As pessoas estão nos reconhecendo e tirando conclusões. Precisamos discutir uma estratégia de resposta familiar imediatamente. Já minha mãe adotou outra abordagem. Querida, as pessoas na internet estão sendo muito cruéis conosco. Elas não entendem que estávamos apenas tentando fazer a Lily se sentir especial. Você sabe o quanto nós te amamos. Por favor, nos ajude a consertar isso. Mas foi a mensagem de Patrícia que mais revelou suas intenções. Grace, isso está saindo do controle. Nunca quisemos que nossas decisões privadas de família se tornassem públicas. Você não pode usar seus contatos no jornalismo para fazer isso sumir? Li todas as mensagens enquanto amamentava meu filho, com Cameron dormindo na poltrona ao lado. Essas mesmas pessoas que haviam tratado o nascimento do meu filho com tamanha indiferença agora estavam em pânico porque a crueldade delas havia sido exposta ao mundo. E ainda não tinha acabado. A história deu mais uma reviravolta que ninguém esperava. Alguém descobriu que eu era a irmã mencionada que estava dando à luz enquanto eles faziam o pedicure. Meu nome, que já tinha aparecido em matérias investigativas, foi ligado à denúncia contra o salão, e usuários atentos das redes sociais juntaram as peças. De repente, comecei a receber centenas de mensagens de apoio de desconhecidos. Pessoas que já tinham lido meu trabalho jornalístico e respeitavam minhas investigações ficaram indignadas por mim. Colegas repórteres compartilhavam a história, comentando a ironia de minha própria família ter sido pega em uma situação parecida com as que eu denunciava. As mensagens mais tocantes vieram de outros pais que também se sentiam ovelhas negras em suas famílias. Pessoas que sabiam exatamente como era ser considerado menos importante, menos digno de atenção e afeto. Mas o golpe final veio 3 dias depois. O Dr. Rodrigues, do Departamento de Saúde, me ligou pessoalmente. Ele tinha visto a cobertura na TV e percebeu a ligação entre minha investigação e o drama familiar registrado pelas câmeras. Senhorita Thompson, disse ele, queria agradecer pessoalmente pelo trabalho investigativo que levou ao fechamento desse salão. Mas também preciso informar que seus familiares, assim como outros clientes que estavam lá naquele dia, terão que ser monitorados para possíveis infecções. Descobriu-se que a contaminação bacteriana no Pampered Princess era ainda pior do que se imaginava. O laboratório estadual havia identificado múltiplas cepas perigosas de bactérias nas bacias de pedicure, incluindo algumas capazes de causar infecções graves em crianças. Todos que receberam serviços lá no último mês estão sendo contatados e orientados a observar sintomas, continuou o Dr. Rodrigues. A situação é especialmente preocupante para a criança que estava lá. Crianças são mais suscetíveis a esse tipo de infecção, e os níveis de contaminação nos equipamentos usados para pedicure estavam particularmente altos naquele dia. Senti um embrulho no estômago, mas não pelos motivos que você imagina. Apesar de tudo que minha família tinha feito comigo, eu não queria que minha sobrinha de 8 anos ficasse doente. Lily era inocente em toda essa história, apenas uma criança que queria unhas bonitas e não fazia ideia de que sua família a estava usando como desculpa para me ferir. Ao longo da semana seguinte, a história continuou evoluindo de formas que nenhum de nós poderia ter previsto. Primeiro, o escritório de advocacia do meu pai começou a receber avaliações negativas e ligações de potenciais clientes que tinham visto a cobertura da notícia. Os sócios o chamaram para uma reunião sobre como sua conduta pessoal estava afetando a reputação do escritório. Aparentemente, ter o sócio que declarava publicamente que uma pedicure era mais importante do que conhecer o próprio neto recém-nascido não combinava muito com a abordagem de valores familiares usada no marketing deles. A situação de Meline era ainda pior. Ela trabalhava como corretora de imóveis e seu sucesso profissional dependia fortemente de indicações e de sua reputação na comunidade. Vários clientes tinham visto a reportagem e passaram a questionar se queriam mesmo trabalhar com alguém que demonstrava tamanha indiferença com a própria família. Sua gerente recebeu múltiplas ligações de pessoas dizendo que haviam perdido o respeito por ela depois de ouvir seus comentários. Já minha tia Patrícia, que trabalhava como fotógrafa de casamentos, foi a que mais sentiu o impacto.
Casais começaram a cancelar contratos depois de ver a matéria na TV. Afinal, quem queria contratar para registrar um momento de celebração alguém que falava abertamente que crianças não mereciam atenção? Mas as consequências reais estavam só começando. 3 dias depois do nascimento de James, Lily apresentou sintomas. Começou com o que parecia ser uma simples irritação ao redor das unhas dos pés, mas, em poucas horas, a vermelhidão se espalhou e ficou inflamada. Melina levou correndo para o pronto-socorro, onde os médicos confirmaram que ela tinha desenvolvido uma infecção bacteriana compatível com equipamentos de pedicure contaminados. O tratamento exigia antibióticos orais fortes e acompanhamento diário. Felizmente, ainda não tinha evoluído a ponto de exigir internação. Mesmo assim, as contas médicas eram altas, e havia a possibilidade de um processo contra o salão que, no entanto, já tinha declarado falência e desaparecido. Melina me ligou do consultório, chorando desesperada. Grace, eu sei que erramos. Eu sei que dissemos coisas horríveis. Mas Lily está doente e estou com medo, não sei o que fazer. Os médicos disseram que essa infecção poderia ter sido evitada se tivéssemos ido a um lugar limpo, mas escolhemos aquele porque achamos que era o melhor. Achamos que estávamos dando algo especial para ela. Pela primeira vez desde o início de tudo, ouvi arrependimento genuíno na voz da minha irmã. Não era só vergonha pela exposição pública ou pelas consequências profissionais, era tristeza real pelas escolhas que tinha feito e pela dor que causará. Melina disse baixinho: sinto muito que Lily esteja doente. Nenhuma criança merece isso. Espero que ela se recupere logo. Você pode me perdoar? Ela perguntou. Podemos encontrar um jeito de consertar isso? Olhei para meu filho recém-nascido, dormindo tranquilamente no berço ao meu lado. Esse bebê inocente, que tinha sido considerado indigno da atenção dos próprios avós, que nasceu em um mundo onde a própria tia acreditava que uma pedicure era mais importante que sua existência. Eu posso te perdoar, respondi. Mas perdão não significa esquecer. E não significa fingir que o que vocês disseram não reflete exatamente o que sentem. A conversa foi interrompida por um barulho ao fundo. Ouvi a voz do meu pai, alta e irritada, discutindo com alguém. Melina explicou que ele estava brigando com o setor de cobrança do hospital por causa da cobertura do plano de saúde para o tratamento da Lily. Ele está dizendo que tudo isso é culpa de outra pessoa, disse ela, rindo amargamente. Continua repetindo que, se você não tivesse feito aquela investigação sobre os salões, nada disso teria acontecido. Como se fosse sua responsabilidade a gente ter escolhido ir a um lugar contaminado. Foi nesse momento que percebi que minha família nunca iria mudar de verdade. Mesmo diante das consequências diretas das próprias escolhas, mesmo com Lily precisando de cuidados médicos por causa de sua decisão de priorizar aparências em vez de segurança, eles ainda buscavam alguém para culpar. Mas o universo ainda não tinha terminado suas lições. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Marcos, meu editor no jornal. A história sobre o comportamento da minha família tinha chamado a atenção de várias grandes mídias interessadas em fazer matérias de acompanhamento sobre dinâmica familiar e prioridades distorcidas. Mas, mais importante, também tinha atraído a atenção de outras famílias que haviam sido afetadas por salões contaminados em outras cidades. Grace, disse Marcos, sua investigação original desencadeou uma apuração em nível nacional. Os departamentos de saúde de 12 estados agora estão investigando salões semelhantes, e pelo menos 30 famílias já relataram casos de infecções e lesões. Isso pode se tornar a maior notícia de saúde pública do ano. O que isso significa? Perguntei. Significa que o seu trabalho, a investigação na qual a sua família acabou se envolvendo enquanto evitava o nascimento do seu filho, vai salvar vidas. O CDC está entrando no caso. Haverá fiscalização federal sobre as práticas de higiene em salões. Crianças e adultos em todo o país estarão mais seguros por causa da sua reportagem. A ironia era quase perfeita demais para acreditar. A decisão egoísta da minha família de priorizar uma pedicure em vez de conhecer o próprio neto acabou expondo exatamente o tipo de situação perigosa que eu vinha tentando evitar. A humilhação pública deles ampliou meu trabalho investigativo de um jeito que eu nunca teria conseguido sozinha. Mas a história não acabou aí. 3 meses depois do nascimento de James, meus pais pediram uma reunião. Queriam discutir uma forma de reparar as relações familiares e seguir em frente de maneira construtiva. Sugeriram nos encontrarmos em um restaurante terreno neutro, como disseram.
Cameron e eu concordamos, mas levamos James no bebê conforto. Se eles queriam fazer parte da vida dele, tinham que começar conhecendo-o de verdade. O encontro foi constrangedor desde o início. Meus pais pareciam mais velhos, mais cansados do que eu lembrava. O estresse dos últimos meses tinha claramente deixado marcas. Meline estava com uma expressão de vergonha, algo novo para ela. Minha tia Patrícia não apareceu, aparentemente, tinha decidido que não valia a pena tentar reconstruir nossa relação. Grace começou meu pai, usando aquele tom formal de advogado, queremos reconhecer que nossa comunicação no dia do nascimento de James foi mal escolhida. Mal escolhida? Repetiu Cameron, incrédulo. Você disse à sua filha que o filho recém-nascido dela não merecia sua atenção. Minha mãe interveio. Nós estávamos estressados com o compromisso da Lily e não nos expressamos bem. Mas você precisa entender que sempre estivemos muito focados na Lily porque Meline é mãe solteira e precisa do nosso apoio. E eu não? Perguntei. Quando me mudei para o outro lado do país para seguir minha carreira, quando estava construindo minha vida, quando fiquei grávida, assustada, e querendo o apoio da minha família, eu não precisava de vocês. A conversa deu voltas por mais de 1 hora. Eles queriam se desculpar sem admitir que tinham feito algo realmente errado. Queriam perdão sem mudança. Queriam conhecer o neto sem reconhecer que passaram meses dizendo para todos que ele não importava. Até que meu pai soltou o que parecia acreditar ser seu trunfo. Grace, temos pensado nessa situação de forma prática. A publicidade negativa desse incidente causou danos financeiros e profissionais significativos para todos nós. Achamos que pode haver motivos para solicitar correções às emissoras, caso elas tenham distorcido nossas declarações, e talvez até para buscar uma indenização contra o salão por criar essa situação perigosa. Você quer processar as emissoras por terem noticiado as próprias palavras de vocês? Perguntei, incrédula. Eles tiraram nossos comentários do contexto, insistiu Meline. Nunca quisemos que as pessoas pensassem que não nos importamos com James. Mas vocês disseram que estavam priorizando a pedicure da Lily em vez do nascimento dele, apontou Cameron. Isso não é fora de contexto. É exatamente o que vocês disseram. A reunião terminou sem nenhuma resolução real. Eles foram embora ainda acreditando que eram vítimas das circunstâncias, e não das consequências das próprias escolhas. Conheceram James, o seguraram por alguns minutos constrangidos, fizeram comentários educados sobre como ele era fofo e depois foram para casa continuar tentando reconstruir suas reputações. Mas algo mudou para mim naquele dia. Ver meus pais tentando transformar sua crueldade em estratégia jurídica, vê-los segurando meu filho enquanto ainda acreditavam que ele valia menos que a prima, isso cristalizou algo com o qual eu vinha lutando há meses, eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava do amor deles para validar o meu valor ou o do meu filho. James estava cercado por pessoas que realmente o amavam, a família de Cameron, nossos amigos, até alguns parentes meus que, depois da repercussão, me procuraram para expressar repulsa pelo comportamento dos meus pais. A verdadeira vingança não era a humilhação pública que eles sofreram ou as consequências profissionais que enfrentaram. A verdadeira vingança era a minha liberdade de não me importar mais com o que eles pensavam. 15 meses depois, ganhei o Prêmio Pool de Jornalismo em Serviço Público pela minha investigação sobre as práticas de segurança em salões de beleza. A série resultou em novas regulamentações federais, dezenas de salões fechados e responsabilização para os proprietários que vinham colocando clientes em risco. Na cerimônia de premiação, dediquei a homenagem a todas as famílias afetadas por práticas comerciais inseguras e ao meu filho James, que chegou ao mundo cercado de amor das pessoas que realmente importam. Meus pais viram a cobertura da cerimônia no noticiário. Meline me ligou no dia seguinte para me parabenizar, e pude ouvir em sua voz que, finalmente, ela havia entendido que perdeu. Não apenas o nascimento do sobrinho, mas a chance de fazer parte de algo significativo e importante. Tenho orgulho de você, disse ela, em voz baixa. Sempre tive, mesmo quando não soube demonstrar. Obrigada, respondi. Isso significa algo para mim. Foi o início de uma reconstrução lenta e cuidadosa da nossa relação. Não o mesmo relacionamento de antes, em que eu buscava desesperadamente a aprovação deles enquanto meus feitos eram tratados com indiferença, mas algo novo e mais honesto. Meus pais demoraram mais a se aproximar.
O escritório de advocacia onde meu pai era sócio sênior acabou reestruturando seu cargo não diretamente por causa do escândalo, mas porque a repercussão negativa havia danificado irreversivelmente alguns relacionamentos com clientes. Ele não foi demitido, mas suas responsabilidades foram bastante reduzidas e o caminho para a associação plena ficou indefinidamente suspenso. Minha mãe sofreu com as consequências sociais na comunidade, onde ainda eram lembrados como os avós que escolheram uma pedicure em vez de conhecer o neto no dia do nascimento. Mas, aos poucos, durante o primeiro ano de vida de James, começaram a fazer esforços reais. Passaram a visitar com frequência, não apenas nos feriados, mas também em fins de semana comuns. Enviavam fotos de James aos amigos, com orgulho evidente. Começaram a perguntar sobre o meu trabalho e a celebrar minhas conquistas profissionais. A mudança não foi imediata nem completa. Ainda havia momentos em que os velhos padrões surgiam, comentários que revelavam a crença enraizada de que alguns membros da família eram mais importantes que outros. Mas também havia esforço genuíno e um arrependimento verdadeiro pela dor que causaram. Lily se recuperou totalmente da infecção, sem sequelas. A experiência a assustou o suficiente para que passasse a ser muito mais cuidadosa nas decisões que tomava para a filha. Também começou a refletir mais sobre as mensagens que transmitia a Lily sobre seu lugar na hierarquia familiar. Já minha tia Patrícia desapareceu por completo da dinâmica familiar. Seu negócio de fotografia nunca se recuperou e, eventualmente, ela se mudou para outro estado para recomeçar. Ouvi dizer, por meio de conhecidos, que se envolveu com algum tipo de esquema de marketing multinível, vendendo óleos essenciais ou algo do gênero. A ironia de alguém que considerou meu filho indigno agora tentar reconstruir a vida vendendo produtos para estranhos nas redes sociais não passou despercebida. Hoje, James tem 18 meses. Está andando, balbuciando palavras que quase soam como frases e completamente alheio ao drama que cercou seu nascimento. Ele conhece os avós como as pessoas que o visitam a cada poucas semanas, trazendo presentes e abraços. Sabe que a tia Meline é quem lê histórias e brinca de cadê achou. Sabe que a prima Lily é a criança grande que ensina a empilhar blocos e faz caretas que o fazem rir. Para ele, essa é simplesmente a sua família. Ele não sabe que, um dia, o seu nascimento foi considerado menos importante do que um horário para fazer pedicure. Não sabe que os próprios avós chegaram a dizer, publicamente, que ele não merecia a atenção deles. Não sabe que sua existência foi o estopim para uma série de acontecimentos que mudaram várias vidas e levaram a alterações nas políticas públicas em todo o país. E é exatamente assim que deve ser. A verdadeira vitória não é que minha família tenha, eventualmente, mudado de postura embora eu seja grata por isso. A verdadeira vitória é que James vai crescer sabendo que seu valor não é definido pelas prioridades de outras pessoas. Vai crescer em uma família onde o amor não é medido pelo favoritismo, onde conquistas são celebradas independentemente de quem as alcance, e onde nenhuma criança jamais ouve que não merece atenção. Às vezes me perguntam se me arrependo de como tudo aconteceu. Se eu gostaria que minha família simplesmente tivesse ido ao hospital naquele dia, que nada desse drama tivesse ocorrido, que o nascimento de James tivesse sido a celebração tranquila e alegre que eu inicialmente sonhara. Mas, para ser sincera, não me arrependo de nada. Porque a história do nascimento do meu filho não é só sobre o dia em que ele veio ao mundo. É sobre o dia em que aprendi a me valorizar e a valorizar a minha família o suficiente para parar de implorar por migalhas de afeto de pessoas que já tinham decidido que não valíamos a atenção delas. É sobre o dia em que descobri que, às vezes, as rejeições mais dolorosas trazem as revelações mais importantes. E é sobre o dia em que o universo decidiu que pessoas que escolhem uma pedicure em vez de conhecer um bebê recém-nascido talvez acabem enfrentando exatamente as consequências que merecem e ao vivo, na televisão. Minha família aprendeu que ações têm consequências, que palavras importam e que tratar pessoas como descartáveis pode levar a uma prestação de contas muito pública. Mais importante ainda, eu aprendi que meu valor como pessoa, como filha, como mãe não depende da aprovação deles. James vai crescer sabendo que é amado de forma plena e incondicional por quem realmente importa. E, se isso não for a vingança perfeita por terem me considerado indigna de atenção, não sei o que seria. O bebê veio, assim como eu disse que viria. E, embora minha família tenha perdido esse momento, não perdeu a lição que veio depois. Às vezes, as coisas que você acha que não importam acabam sendo as que importam mais.